Bem-vindos ao mais artístico e divertido canal do YouTube! Hoje nós vamos falar sobre Leonardo da Vinci. Quem foi esse cara que pintou um monte de pinturas super famosas, tipo a Mona Lisa, o Homem Vitruviano, a Última Ceia e várias outras, e que foi aí um dos caras mais fodas da Renascença. Ele era um políglota, como se chama, né? Então uma pessoa que tem habilidade aí em várias áreas do saber. Então além de pintor, ele também foi engenheiro, estudou anatomia, fez um monte de coisa aí. Então vamos falar um pouco da vida deste cara notável no dia de hoje. Então Leonardo da Vinci nasceu exatamente em 15 de 4 de 1452. A gente sabe a data por causa que o pai dele anotou isso. Então ele era o filho bastardo de um tabelião, o Ser Piero da Vinci, e esse ser não é o Sir inglês do nobre, mas é um título, uma honraria, assim, que os tabeliões tinham o direito de usar. Então, Ser Piero da Vinci era aí de uma dinastia de tabeliões da cidade de Vinci, perto de Florença, por isso, né, Da Vinci, que eles eram conhecidos como Da Vinci. E então o Leonardo era filho deste cara, né, um cara aí de uma posição respeitável, com uma camponesa que por muito tempo não soube exatamente quem era essa mulher, mas hoje se sabe que foi a Caterina Lippi. Então, uma camponesa, e o Ser Piero, ele era ainda um cara super ambicioso, ele não ia casar com uma camponesa, não é? Então ele foi lá, provavelmente a família dele arrumou outro cara aí pra casar, um camponês, ela casou com um camponês, e daí ele foi morar em Florença e deixou o filho para ser criado pelos avós, né, pelos pais do Ser Piero, então na propriedade rural da família em Vinci. E ele foi criado também junto com um tio dele, que ele super adorava, e muito junto à natureza, que o Da Vinci adorava a natureza, desenhava muito as formas da natureza, via várias similaridades, né, de, por exemplo, o redemoinho dos rios, das águas, os cachos dos cabelos. Então ele via aí muitas similaridades e adorava estudar a natureza, conhecer melhor a natureza. E o Ser Piero poderia ter legitimado, né, o Da Vinci, tornado ele um filho legítimo, mas ele nunca o fez. Ele acabou casando 4 vezes, ele teve um monte de filhos, 11 filhos, se eu não me engano. Alguns momentos aí o Da Vinci até tretou com esses irmãos, na ocasião que o tio dele morreu e o tio deixou a herança para o Leonardo, porque eles eram muito próximos, e os irmãos que nem conheciam direito ficaram brigando pela herança, teve todo um rolê aí. E ele era muito mais velho do que esses irmãos, porque o primeiro filho legítimo que o Ser Piero foi ter, o Leonardo já tinha 24 anos, ele já era adulto. Pra época ainda, tipo, você era muito adulto. Então, ele era muito mais velho que os irmãos, e quando ele tinha aí 50, ele tinha irmão nascendo ainda, de tanto que o Ser Piero aí frutificou mesmo, teve muito filho mesmo. E o pai dele, como se mudou para Florença, né, que era uma cidade muito importante na época, foi aí o berço da Renascença, e o pai dele se tornou o tabelião, né, de várias das famílias mais importantes de Florença, mais ricas, até dos Medici. Então, acabou sendo bom isso pro Leonardo, porque ele conseguia, né, com a ajudinha do pai, umas encomendas, todo um rolê aí. A desvantagem é que ele não teve a educação erudita que realmente os homens de né, classe social elevada tinham na época. Então, por exemplo, o pai dele lavrava todos os documentos para essas famílias importantes em latim. Era a língua aí que as pessoas, né, de um certo nível, todo mundo sabia latim. E o Leonardo não teve essa educação erudita, então aí até adulto, até quando ele tinha 30 anos, ele estava ali tentando aprender melhor latim e tal, para poder ler, para poder, né? Então ele não teve essa parte da educação. Em compensação, ele acabou estudando arte realmente, né? Com um mestre da época, ele entrou no ateliê do Verrocchio quando ele tinha 14 anos, em 1468. Provavelmente o pai dele, né, queria dar um ofício pro menino, percebeu que o menino era bom aí de desenho e tal, e pode ter levado alguns desenhos do filho pro mestre e falado: olha, você quer pegar meu filho de aprendiz? Porque nessa época o que rolava?
é que os artistas tinham, né, um ateliê, eles produziam muitas vezes vários tipos de obras, então o Verrocchio, ele não fazia só pintura, ele fazia pintura, fazia escultura, fazia várias decorações efêmeras para festas, divertimentos da corte, procissões, entradas solenes de grandes personagens na cidade. Então aí era uma coisa muito plural e o Leonardo acabou aprendendo, né, muitas técnicas, acabou aprendendo muita coisa por causa disso. Então nessa época o mestre tinha o ateliê dele com vários aprendizes de diversos níveis, né, e geralmente os aprendizes moravam junto com o mestre. Então o Leonardo foi lá aos 14 anos, mudou-se para Florença, no ateliê do Verrocchio e ficou com ele muito tempo, até além de terminar o seu aprendizado. Ele terminou o aprendizado dele com mais ou menos uns 20 anos. E a gente tem aí, por exemplo, uma obra desse período, de 1472, uma anunciação. Então que o anjo Gabriel tá vindo dizer para a Virgem Maria que ela vai ter um filho do Senhor. E nessa obra, a gente já vê que ele tem muito talento, mas tem ainda uns errinhos. Então a perspectiva não tá aí 100%, tem algumas coisas sem arrumadas. Então, gente, calma, até o Da Vinci não era assim o fodão aos 20 anos. Ok, ele era muito mais fodão que muita gente, mas assim, se acalma, se você não é fodão aos 20 anos, ou mesmo mais, pode ser que você ainda seja fodão um dia. Tem praticando, ele foi praticando, né? Então, não vamos esquecer disso pra ninguém ficar deprimido aí. E daí, então, dessa época que ele continuou trabalhando como assistente do Verrocchio, né, porque ele não era mais aprendiz, então ele foi, vamos dizer, promovido, né, para assistente. Então ele continuou aí ajudando o Verrocchio com várias encomendas, e a gente tem, por exemplo, de 1475, uma pintura bem famosa, que é o Batismo do Cristo, do Verrocchio. E acredita-se que um dos anjos tenha sido o Da Vinci que fez, a parte dos cachos, sobretudo bem os cachos que o Da Vinci adorava. Então acredite-se pelo tipo de pincelada e tal, que esse anjo tenha sido feito pelo Da Vinci. Porque era assim que acontecia, o mestre fazia o personagem principal, ou os personagens principais, nesse caso o Cristo, e os assistentes faziam os personagens secundários. Então aí a gente tem aí que o Vasari, que era um pintor e também alguém que a gente chama de um dos primeiros historiadores da arte aí da época moderna, ele escreveu aí uma biografia sobre um monte de artistas da Renascença, e nessa biografia ele dá umas exageradas, e ele conta então que depois que o Verrocchio viu como foi maravilhoso o anjo que o Da Vinci pintou, ele nunca mais quis pegar em pincéis. É um pouco exagerado isso, provavelmente não é verdade, mas realmente se a gente comparar, o anjo do Da Vinci tá muito mais bonito que o Cristo do Verrocchio. Então, assim, o Leonardo realmente tinha aprendido ali tudo que ele tinha que aprender. Em 1477, então aí 2 anos depois dessa pintura, ele finalmente deixa o ateliê do Verrocchio e tenta ir trabalhar sozinho em Florença por algum tempo, mas ele não consegue aí muito destaque. Os Medici, que eram os caras que governavam a cidade, não ligaram aí muito pra ele, e ele acaba sendo mandado para Milão pelos Medici, então para levar um presente, que ele fez uma lira, e ele era um grande tocador de lira, pelo que se conta, uma lira toda diferentona para o Duque de Milão, o Ludovico Sforza. Então ele foi lá, levou o presente, e daí ele tenta aí a sorte de conseguir uma vaga na corte do Ludovico Sforza. E a gente tem até nos cadernos do Leonardo, porque inclusive dessa época que ele começou a manter esses famosos cadernos, que ele escrevia um pouco de tudo, ele desenhava, botava a lista pro meio, ele botava tudo e ia botando ali misturado nos cadernos. O que ele tinha que escrever, desenhar, ele ia botando ali pelo meio. E dessa época também que ele começou a fazer os estudos de anatomia, então ele dissecava cadáveres, né? Por isso que as representações de músculos dele é muito perfeita, porque ele realmente via ali o que tinha debaixo da pele, ele estudava isso. Então, em um desses cadernos a gente tem uma carta, né, talvez um esboço ou uma cópia ali de uma das cartas que ele teria escrito para o Ludovico Sforza. Então ele oferece os serviços dele. Mas antes de oferecer os serviços dele como artista, como pintor, ele oferece de engenheiro. Então ele tinha já vários projetos, né, de engenharia militar, então ele desenhou aí o que seria o ancestral do tanque, idealizou algo que seria meio parecido com um helicóptero, talvez só para representações teatrais, mas enfim, ele inventava muitas máquinas de guerra, e daí ele ofereceu aí os serviços dele para o Ludovico, e daí no finalzinho da carta, depois que ele falou tudo de maravilhoso que ele conseguia fazer de engenharia, e eu também pinto muito bem, não sei o que, não sei o que. Então assim, a pintura ficou por último. Aí com o tempo, ele acabou ganhando a confiança e a admiração do Duque, e fez aí alguns serviços de engenharia mesmo,
e também fez várias pinturas importantes nesse período. Um período aí muito longo, até 1499, que ele passaria em Milão. Então de 1488 a 1499, e que foi um dos períodos mais felizes assim da vida dele. É dessa época A Dama com o Arminho, que é o retrato de uma amante do Ludovico Sforza. É dessa época também A Virgem dos Rochedos, O Homem Vitruviano, A Última Ceia, e ele tinha um projeto de fazer um grande monumento equestre para o pai do Ludovico Sforza, né, em honra ao pai do Ludovico. Então ia ser um monumento gigantesco, e ele esculpiu o cavalo em argila, mas daí quando chegou a hora de realmente fazer a escultura em metal, né, porque a argila é muito mais frágil, o metal é o material que usa para as esculturas que colocava nas praças e tal, né? Se não me engano era bronze. Então chegou a hora, tinha o bronze ali, mas os franceses estavam aí começando a atacar a Itália e eles acabaram realmente atacando Milão. Então teve que ser usado esse metal para a defesa contra os franceses. E então esse molde em argila acabou sendo destruído pelos soldados franceses quando invadiram Milão. No lugar desse monumento equestre, então o Ludovico decidiu fazer uma outra homenagem para o pai, fazer aí uma pintura no lugar onde o pai estava enterrado, que é o convento de Santa Maria delle Grazie, e que é a famosa A Última Ceia. E daí o Da Vinci passou um tempão trabalhando nessa pintura, só que o rolê deu meio errado. Porque o Da Vinci, né, ele era um inventor, ele era um cientista, ele gostava de descobrir as coisas. Então, em vez de usar a técnica tradicional do afresco, que literalmente você pinta em cima do enduite fresco e a tinta fica ali grudada na parede depois que seca, ele tentou usar uma outra técnica diferente que ele inventou. E daí aconteceu que alguns meses depois a pintura já estava ali descascando. E isso aconteceu várias vezes com o Da Vinci, de dar meio errado os rolês assim. Mas a gente tem aí até hoje a pintura restaurada aí do jeito, né, faltam uns pedacinhos, né? Temos aí a pintura, ela semi-sobreviveu. Também nessa época, duas pessoas, vamos dizer, importantes aí tiveram na vida dele. Pode ser que a mãe dele, viúva, tenha ido morar com ele, porque a gente tem menções nos cadernos dele de uma certa Catarina, que estaria ali morando com ele, mas não se tem certeza se era realmente a mãe dele. E tem também o Salai, que é um apelido que significa mais ou menos assim, diabinho, que é um garoto que entrou como aprendiz dele, né, um garoto que não era de uma família que não tinha grana e entrou como aprendiz dele e ficou aí com ele até o final da vida dele. Tem-se dúvida se ele pode ter sido amante em algum momento. Aliás, tem-se dúvida muito sobre qual seria a sexualidade do Da Vinci. Tem gente que fala, ele era gay. Ele realmente, na época que estava em Florença, se não me engano, ele ainda estava no ateliê do Verrocchio. Ele foi até preso por causa de sodomia, né, que não podia ser gay na época. A igreja condenava, a sociedade condenava, rolava, mas assim, tinha que ser escondido. Mas tem outros momentos que ele até escreveu que ele achava o sexo algo repugnante. Então não se sabe exatamente qual era dele. Pode ser que ele fosse simplesmente não gostasse de sexo, né? Então é um negócio controverso. Aí a gente não tem muita... Ele escrevia muito, mas ele não escrevia muito sobre a vida pessoal dele. Então pode-se só adivinhar. Mas acredite-se que ele não fosse hétero. O mais próximo que seria ser homo, né? Ele não se interessava por mulheres. Isso a gente tem que ter quase certeza. Ele gostava aí de pintar muito mais belos jovens do que mulheres. As mulheres ele pinta de uma maneira diferente, não é de uma maneira como se, né, o corpo desejando. Ele pinta, ele faz de maneira diferente os desenhos dos homens e das mulheres. Aí, em 1499, o Da Vinci voltou para Florença, né? Porque os franceses estavam aí indo atacar Milão, então ele foi lá, pegou tudo que ele conseguia carregar com os assistentes dele e vazou para Florença. Ele já tinha aí 47 anos na época, né? E tinha vivido uma das melhores épocas da sua vida em Milão e estava chegando ali em Florença como um cara famoso, claro, mas para recomeçar, encontrar novos patronos, né? É dessa época uma outra pintura bem famosa dele, então a Virgem Santa Ana e o Menino Jesus. E nessa época ele acabou indo trabalhar para o César Borgia, que era um guerreiro extremamente cruel. Ele era, se não me engano, filho do Papa que tinha na época. Se não era filho, era da família. E daí, na verdade, o Da Vinci viu como uma oportunidade de botar em prática as máquinas de guerra dele. Mas ele ficou horrorizado com a guerra e nunca mais quis trabalhar com isso.
Mas foi nessa época que ele acabou entrando em contato com o Maquiavel, que trabalhava, né, como um burocrata para o governo de Florença e que é o cara aí que escreveu O Príncipe, inspirado justamente no César Borgia. O Da Vinci teve outros projetos de engenharia na época também, por exemplo, desviar o curso do rio Arno. Imagina um rio enorme que passa por Florença, eles queriam desviar o curso do rio. O projeto acabou não dando certo. Foi dessa época também que ele ficou em Florença, né, depois de trabalhar com o César Borgia, voltou para Florença de novo, que ele começou a fazer a Mona Lisa, que ficaria com ele a pintura até o resto da vida dele, né? Mas foi uma encomenda, então que pode ser que até tenha sido o pai dele que conseguiu para ele. A gente ainda vai ver isso num outro vídeo, toda a história aí da Mona Lisa, em um vídeo que eu vou falar mais sobre a pintura e um outro vídeo que eu vou falar sobre a pessoa que foi a Lisa, né? Então ela era esposa de um rico comerciante, o Francesco del Giocondo, e foi nessa época também que ele começou a pintar esta obra. E uma das outras obras muito famosas que ele começou a fazer nessa época, mas na verdade ele nunca terminou, e é o que a gente chama de que seria a maior disputa da história da arte, foi uma pintura que era para ele fazer na parede do Salão dos 500, né, que é como chama hoje esse salão, mas na época tinha outro nome. Então, no Palazzo Vecchio, que era a sede do governo comunal, porque nessa época os Médicis não estavam dominando mais a cidade tinha voltado a ser uma república. E a república, então, reconheceu o talento dele e tal, e encomendou essa grande pintura enorme. Ele fez esse desenho preparatório que impressionou todo mundo e tal, e era justamente a representação da batalha de Anghiari, uma batalha que Florença ganhou, é óbvio, né? Porque como estava aí na sede do governo comunal, era para vangloriar a cidade, né? Dizer como a cidade era maravilhosa e vitoriosa e tal. Só que daí eles chamaram, então a pintura do Da Vinci tá na parede que é aqui. Na parede que é aqui, eles chamaram Michelangelo para fazer uma pintura de outra batalha também. A Batalha de Catina, se eu não me engano. Só que, vejam o seguinte, o Da Vinci tinha aí uns 50 anos na época e o Michelangelo tinha mais ou menos uns 24. Só que o Michelangelo já era um cara fodástico com essa idade. Ele já tinha esculpido o Davi, que foi uma escultura assim que impressionou todo mundo. Michelangelo já era muito foda. E o Da Vinci provavelmente não teria tretado com o Michelangelo, não seria inimigo do Michelangelo, porque o Da Vinci era um cara muito legal. Todo mundo gostava do Da Vinci. Ele era amigo de todo mundo achava ele um fofo, ele era simpático, ele era tudo assim que o Michelangelo não era. Então ele era fofo, ele era amigo de todo mundo, ele era bem vestido, ele era bonito, tinha um corpo atlético. O Michelangelo era totalmente o contrário, era ranzinza, rabugento, não era amigo de ninguém, era mal vestido, fedido, meio porco, meio esquisitão. Então assim, eles eram os opostos. Então Da Vinci provavelmente não estava muito contente de fazer esse projeto aí do lado do Michelangelo, né, que se sabe que eles já tinham discutido aí em algum momento. E daí aconteceu que no final essa grande disputa que seria da história da arte ficou só nos desenhos preparatórios. Porque o Da Vinci foi tentar fazer a pintura, só que deu aquele probleminha de descascar de novo. Ele foi usar tinta experimental de novo e deu problema, deu uma chuva aí, teve todo o rolê, umidade, sei lá. E daí ele acabou abandonando a obra. E daí ele entrou a serviço do rei Luís XII e do seu governante de Milão, em nome do rei da França, né? Que era o Charles d'Amboise. E em teoria a Florença estava só emprestando ele. Mas daí, né, acabou não fazendo a pintura do Salão dos 500 da mesma maneira. Não rolou a pintura. E é nessa época que ele estava aí em Milão de novo a serviço dos franceses, que entrou ao serviço dele, né, que ele teve um novo aprendiz, o Melzi, que também ficaria com ele pelo resto da vida dele. Salai já era adulto nessa época, pode ter rolado um ciúme, realmente pode. E o Melzi, ele era, na verdade, o contrário do Salai, ele era de uma família nobre e tal, e ele acabou conquistando a confiança do Leonardo muito rápido, se tornou secretário dele. Era um cara mais letrado, assim. E é nessa época, entre indas e vindas entre Milão e Florença, que a gente tem a segunda Virgem dos Rochedos, né? Que tem aí duas versões. Que a primeira foi feita na primeira época que ele estava em Milão. Só que daí toda essa instabilidade estava rolando na Península Itálica e os italianos acabaram conquistando de novo. Então Maximiliano Sforza, o filho do Lodovico, que era o duque anterior, conquistou Milão de volta, e daí o Leonardo achou que não ia rolar muito. Ele
serviu aos franceses também, tava ali amiguinho dos franceses, então ele achou que era melhor juntar as trouxas dele de novo, juntar tudo que ele tinha e vazou de Milão antes de dar problema. Aí ele tava aí meio vagando, não sabia pra onde ir, ele acabou indo pra casa do Melzi, do aprendiz dele, né, da família do Melzi, que era uma família que tinha grana, e ele ficou aí fazendo vários estudos, trabalhando em projetos que ele já estava trabalhando, né, pinturas que estivessem ali com ele, e é dessa época que data um desenho que a gente tem do Da Vinci que acredita que possa ser um autorretrato, que ele estava se vendo ali como super velho, que ele não era tão velho assim na época, ele tinha 50 e poucos anos. Aí ele acabou indo para Roma, então entrou no serviço do Papa Leão X, que era um Medici, e do irmão dele, o Juliano, só que lá em Roma tinha um monte de artista foda na época, e que vários eram mais novos que ele, por exemplo, o Michelangelo e o Rafael. Então ele acabou não tendo muitos jobs ali. E daí o próximo destino dele mais definitivo, assim, acabou sendo Amboise, na França, porque ele não tava ali com nenhum convite na Itália, se não me engano o Papa tinha morrido, então ele tava aí sem patrono, e ele acabou conhecendo o novo rei da França, que era que foi um cara que estimulou muito a arte, que se diz que a Renascença realmente começou na França com ele, então o Francisco I. E o Francisco I ficou doido, achou o Da Vinci um cara foda e convidou ele para ir para a França. Daí o Da Vinci acabou indo para Amboise, né, que era um dos lugares que o rei tinha um castelo, e foi instalado em um pequeno castelo, uma mansão aí só para ele, que é chamada de Clos Lucé, onde ele passou os últimos anos da sua vida. É possível que ele tenha continuado a trabalhar em algumas pinturas que ainda estavam com ele, então a Santa Ana com a Virgem e o Menino, a Mona Lisa, pode ser que ele continuasse aí, tipo, sendo meio perfeccionista, né, porque ele era um cara perfeccionista e ele acabava enrolando muitos projetos e não entregando muitas obras, e às vezes ele perdia interesse, às vezes ele simplesmente era perfeccionista. Então pode ser que ele tenha dado aí umas pequenas pinceladas na Mona Lisa para ficar mais perfeita ainda. E daí ele também fez vários planejamentos de divertimentos para a corte do rei Francisco I e coisas nesse sentido. Ele nem teria conseguido fazer tantos projetos muito grandiosos, muitas pinturas e tal, porque ele já sofria de alguns problemas de saúde aí. Ele tinha um lado do corpo um pouco paralisado e tinha dificuldade de enxergar. Então ele passou aí os últimos anos sendo muito admirado como um grande artista e tal, na corte do rei Francisco I. Tinha até inclusive um túnelzinho que ligava o Clos Lucé ao castelo de Amboise, do rei, então um túnel subterrâneo aí, acho que era subterrâneo, né? Que eles podiam ir, o rei podia visitá-lo sem ninguém encher o saco e tal, sem ninguém vir pedir as coisas pra ele, ia lá, falava muito do Da Vinci e voltava. E é possível também que o Da Vinci tenha desenhado uma escada do castelo de Chambord, que foi construído pelo rei Francisco I, e que é uma escada muito legal, que então são duas escadas que se cruzam, e elas se cruzam, tem aberturas, então quem vai subindo de um lado e quem vai subindo de outro, as pessoas não se vendo, mas elas só se encontram quando elas chegam lá em cima. É um rolê muito renascença, assim, e muito Da Vinci também. Então existe a possibilidade que ele tenha desenhado essa escada. E ele acabou morrendo em 1519, no ano passado foi muito comemorado, né, os 500 anos da morte do Da Vinci. Tem toda uma história que o Vasari, né, o primeiro historiador da arte lá, conta que ele teria morrido nos braços do rei da França, e né, aquela toda drama, mas sabe-se que isso não é verdade, porque o rei da França não estava lá no dia que ele morreu, o rei da França estava em outro lugar, não estava em Amboise, então sabe-se que isso não é verdade. E daí, geralmente, quando o artista morria assim, as pinturas que estavam com ele, né, iam pro patrono dele, que estava aí pagando as contas. Mas o rei tinha permitido que ele fizesse um testamento deixando as coisas para quem ele quisesse, então o Salai ficou com uma propriedade e provavelmente várias das pinturas, inclusive a Mona Lisa. O outro aprendiz dele, o Melzi, ficou com os cadernos e ele deixou dinheiro pros irmãos dele. Irmão que ele já tinha tretado e tal, mas ele era um cara legal, ele deixou dinheiro pros irmãos. E ele foi enterrado, pediu, né, pra ser enterrado em Amboise, mas até hoje a gente não sabe se moveram o corpo dele para outro lugar. O fato é que não se sabe hoje onde está o corpo do Leonardo da Vinci. Já tentaram exumar onde dizia que ele estava, mas não estava. É todo um rolê aí, não se sabe onde está o corpo deste homem. Era tipo gênio, subiu direto pro céu? Talvez. Não, brincadeira.
Enfim, então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Em breve a gente vai ter um vídeo também falando quem era a Lisa Gherardini, que foi a modelo para a Mona Lisa, e sobre a Mona Lisa em si, uma análise mesmo da obra. Porque eu vi que o pessoal aqui do canal gosta de Da Vinci, gosta de Mona Lisa, são os vídeos, tem bastante visualização, já percebi que vocês gostam. Então é isso, beijinhos e até a próxima!